Boa noite. Eu não escutei. Boa noite. Podemos nos assentar? E se você sabe, sentado mesmo, nós estamos vivenciando na igreja, iniciamos ontem, no dia 15 de agosto, a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então são 50 dias aproximadamente, iniciamos ontem, dia 15, e vamos até o dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. O Padre Marcos está fazendo aqui todos os dias ao vivo, não é isso? Todos os dias ao vivo, tal. Muitos missionários também estão fazendo. Então, se você sabe, reza comigo assim: gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala para quem está do seu lado: seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui na Assunção novamente. Eu não sei precisar quanto tempo, mas acho que fazem já uns 2 anos que eu estive aqui a última vez, não foi isso, Gé? Acho que uns 2 anos, que depois começou a pandemia. E no meio da pandemia nós marcamos e desmarcamos umas 5 vezes. Compramos voo, perdemos voo. Era para estar na festa da misericórdia. Eu arrumando a mala à noite em casa, o Jerry me liga e fala: fechou tudo, desfaz a mala e não vem. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui na casa da mãe da Assunção. Então, quero agradecer já de antemão ao Padre Marcos, ao Jerry pela oportunidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha. Moro em 7 Lagoas, Minas Gerais, sou consagrado da comunidade há 8 anos. Sou casado há 18 anos com a Edna. Tenho 2 filhos, o Juan Felipe, de 14 anos, e o Benjamin, de 5 aninhos. Este ano de 2021, eu completo 25 anos caminhando com Jesus. Desses 25 anos, 20 anos são dedicados ao ministério da pregação. Nesses 20 anos, Deus já me deu a graça em estar de mais de 200 cidades pelo Brasil. Já estive a oportunidade também de estar em alguns outros países. E para a honra e glória de Deus, quis Deus que eu e você estivéssemos juntos nesta noite. Na novena, as muralhas cairão. Porque em nome de Jesus, eu creio que esta noite ficará marcado na minha história e na sua história. Porque Deus irá falar conosco nesta noite. Amém? Se você acredita nisso, me dá um glória a Deus maravilhoso e uma salva de palmas para Jesus. Se é para Ele, pode ser melhor. Se você crê nisso, coloca força na sua palma e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, comigo. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, grita misericórdia. Quem está sem Bíblia, grita socorro. Pega essa alma, Deus, pega. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu vou ler. É uma passagem muito conhecida de todos nós. No entardecer daquele dia, Jesus disse aos seus discípulos: passemos a outra margem. Despedindo a multidão, o recolheram tal como estava na barca, e outras barcas o acompanhavam. De repente, levantou-se um vento de furacão. As ondas se arremessavam contra a barca, que estava a ponto de afundar. Jesus dormia na polpa do barco sobre um travesseiro. Despertaram-no e lhe disseram: Mestre,
não te importa que naufraguemos? Jesus levantou-se, ameaçou o vento e ordenou ao mar: cala-te, emudece. Repita comigo: cala-te, emudece. Coloca força na sua voz: cala-te, emudece. E o vento cessou, e sobreveio uma calmaria perfeita. E Jesus então olhou para os discípulos e disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles então, cheios de medo, diziam entre si: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Nesta noite em que nós estamos começando uma caminhada, serão 9 segunda-feiras clamando que as muralhas caiam nas nossas vidas. Amém? A passagem que Deus quis, não foi eu quem escolhi, mas foi a passagem que Deus colocou no coração do Gerry, do padre, da equipe, para que nós começássemos a primeira noite da nossa caminhada, foi a frase: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Fala para quem está do seu lado: por que você é tão medroso? Fala para quem está do outro lado: do que você tem medo? Entenda, muitos de nós temos medos de diversas coisas. Medo não é ausência, fé não é fé não é ausência de medo. Mas a fé nos permite, com mesmo tendo medo, a gente avançar. E os medos aqui são os mais variados. Muitas vezes nós temos medo de desagradar quem está próximo de nós. Quantos de nós vivemos para agradar as pessoas e com isso vamos nos descaracterizando? Então, em nome de Jesus, se tem um medo que eu já quero tirar das nossas vidas nesta noite, é o medo de nós não assumirmos quem nós somos. Que você saia daqui nesta noite assumindo as suas verdades. Não queira viver a vida que os outros predisseram para você. Hoje, para tudo no mundo existem formas, é ou não é? Eu sou missionário. Então, como missionário, já existe uma forma padronizada na qual eu preciso me encaixar. Se você é advogado, se você é médico, se você é músico, se você é ministro da Eucaristia, se você é catequista, se você é cursilista, se você participa do ECC, se você participa da pastoral familiar, se você é servo de um grupo de oração, as pessoas querem colocar uma forma em você. E muitas vezes, com medo de desagradar, você então vai se encaixando. Mas nesse se encaixar, você vai morrendo por dentro. E enquanto eu rezava para esta noite, o Senhor colocava que a primeira libertação do primeiro medo que Ele quer nos arrancar desta noite é o medo de não assumir quem você é. Você é lindo, você é linda, Deus te fez do seu jeito, você tem uma identidade própria, você tem qualidades próprias, e quem te chamou te conhece, e ponto final. Tem pessoas que vão gostar do Eduardo, tem pessoas que não vão gostar do Eduardo, e tudo bem. Fala para quem está do seu lado: tudo bem. Nós vamos agradar todo mundo? Não. Então, que em nome de Jesus Cristo, o primeiro medo desta noite saia das nossas vidas, que é o medo de não agradar todo mundo. Seja você, e aprenda uma coisa: se acostume a ser rejeitado quando você não aceitar mais a ser manipulado. Vou repetir. Aprenda e aceite ser rejeitado quando você não aceitar mais a ser manipulado. Assuma suas verdades. Quem te chamou te conhece. Deus te fez do jeitinho que você é. Porque Ele quis o Eduardo? Eu não sei. Talvez eu seja, talvez não, com certeza eu sou pior talvez do que esteja aqui. Mas quis Ele me chamar para ser pregador. E quis Ele que eu fosse missionário do jeito que eu sou. Lógico, abro aqui um parênteses. Isso não significa que nós não precisamos mudar.
Isso não significa que você precisa ser grosseiro, que você precisa ser estúpido, que você não precisa ser amoroso, que você não precisa dar beijo, que você não precisa dar abraço. Não é isso que eu estou dizendo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou pregando para gente inteligente, amém? Fiz uma enquete ontem no meu Instagram. Há quanto tempo que as mulheres que me seguem não recebiam flores ou surpresa do namorado, noivo ou esposo? Eu coloquei a enquete: 1 mês, 3 meses, 6 meses, nem me lembro mais. Adivinha qual foi a maior resposta? Nem me lembro mais. Se tem um homem perto de você, fala para ele: fiquei com vergonha de você agora. Perguntei também para os homens: homens, há quanto tempo você também não recebe uma surpresa da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa? Há quanto tempo ela não faz aquela comida sua preferida? E foi a mesma enquete: 1 mês, 3 meses, 6 meses, nem me lembro mais. Qual foi a maior resposta? Nem me lembro mais. Se tem uma mulher perto de você, homem, se vinga agora, fala: fiquei com vergonha de você. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Não tem nada a ver com a pregação. Mas o Espírito Santo vai falando e eu preciso colocar aquilo que o Espírito Santo sopra aos meus ouvidos. Muitos relacionamentos estão se acabando, não é por falta de amor, é por falta de atenção e por falta de carinho, por falta de detalhes. Volto a dizer, assuma quem você é, mas isso não é desculpa para você não ser carinhoso e amoroso. Esse negócio, eu não preciso dizer que eu amo porque eu sou assim mesmo e ela sabe que eu amo, é mentira. Esse negócio, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, também é mentira. Que você seja assim, mais carinhoso, mais amoroso, que você dê presentes, que você faz surpresas, mas que você assuma as suas verdades. E isso não te dá o direito de você ser grosso e você ser estúpido. Amém? Fechei o parênteses aqui. Nós precisamos trabalhar nesta noite os nossos medos. Medo de não ser aceito. Medo de fracassar. Nós estamos rezando nesta noite sobre vida financeira. E quantas pessoas eu atendo, às vezes pelo meu Instagram, de pessoas que falam: Eduardo, me ajuda a rezar por mim, porque eu quero ganhar mais, como o Jerry dizia. Eu quero trocar de emprego. E aí eu pergunto: tá, mas você está estudando, fazendo um curso? Não. Eu terminei o 2º grau, há uns 25 anos atrás. Falei: tá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Você tem o currículo pronto? Também não, o último currículo que eu fiz foi quando eu entrei na empresa, 12 anos atrás. Aí eu falo: criatura, se você não se arriscar, se você não tentar, se você não vencer os teus medos, você vai ficar estacionado aonde você está. Entenda, Deus só não pode fazer por você aquilo que você precisa fazer. Você quer ganhar mais, como o Jerry dizia, trabalha mais. Se estuda, se especializa. Não tenha medo de fracassar. Fracasso não é teu lugar. Fracasso é escola para que você se levante e aprenda a fazer certo. Cicatrizes, marcas de fracasso não é o seu lugar. Você pode ter fracassado 1, 2, 3 vezes, mas você vai levantar, porque Deus te fez para ser vencedor. Você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um humilhado. Por isso eu já quero revogar também da sua vida nesta noite, em nome de Jesus, que seja liberto da sua vida toda palavra maldita lançada sobre você, toda palavra que disseram: você é fracassado, você é humilhado, você é um derrotado. Você não é, você é filho de Deus, nascido para ser vencedor. Você tem um Deus maravilhoso e tremendo na sua vida. Levanta do seu fracasso, aí não é o seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir? Enquanto eu rezava para essa pregação, o Senhor me falava de pessoas que estão estacionadas na cena de fracasso.
Você que ficou estacionado com medo de se levantar, com medo de tentar de novo. O Senhor falava de pessoas que quebraram a empresa há mais de 4, 5 anos atrás, e até hoje você não se levantou. Em nome de Jesus Cristo, deixa esse fracasso na cadeira, coloca-se de pé, toma posse da graça, toma posse da bênção, e receba o novo de Deus na sua vida. O Senhor me falava de pessoas que fizeram a faculdade, e você tentou passar no exame da ordem, e você reprovou, e com isso você ficou com medo e nunca mais tentou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-se, vai buscar o teu sonho, porque aquele que colocou o sonho em você, Ele mesmo irá financiar este sonho, em nome de Jesus Cristo. Levanta-se do seu medo. Fala para quem está do seu lado, saia do seu medo. Vamos entender a palavra. A tempestade acalmada, ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelistas narram exatamente essa passagem que nós acabamos de ler. E eu acho engraçado, porque a Bíblia ela é tão atual. E a vida de todos nós é composta de tempestades, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui já passou por tempestade, levanta a mão e diga eu. Quem está passando por uma tempestade, levanta a mão e diga eu. Entenda, todo ser humano na vida já passou, está passando, ou vai passar por uma tempestade. Não tempestade apenas climáticas, mas que tempestades são essas, Eduardo? Talvez é um desemprego, uma situação financeira comprometida. Talvez eu esteja falando nesta noite com pessoas que estão em crise no seu casamento. Talvez eu esteja pregando para pessoas nesta noite que chegaram aqui com o casamento por um fio. Talvez eu esteja pregando para pais e mães que estão aqui clamando pelos seus filhos porque já não sabem mais o que fazer. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão com processos parados na justiça há quanto tempo. São as tempestades que todo ser humano vai passar. Já passou ou vai passar um dia. Amém? Mas uma palavra eu preciso dar ao seu coração. Tempestade não é ponto final. Tempestade é forja, é molde. Porque Deus está te forjando, Deus está te moldando para algo muito maior que vai vir. Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Eu vou repetir. Entenda uma coisa. Se você já passou por uma tempestade, parabéns. Você é vitorioso. Você é vitoriosa. Se você está passando no meio de uma tempestade, talvez as ondas estão se agitando e batendo no barco da sua vida, e você, assim como os discípulos, sente que vai se afogar, e talvez você já está só com o nariz para fora, achando o único ar para respirar. Você fala, não tem mais jeito, e todo mundo fala, realmente esse casamento já afundou. Todo mundo está falando, realmente não adianta tentar, tantos já tentaram e não conseguiram. Realmente talvez o mundo, a sociedade, todo mundo está dizendo para você, não tem mais jeito. Eu vim de Minas Gerais para dizer para você que a tempestade não é eterna, ela vai passar. O choro, a tempestade pode durar uma noite inteira, mas nada pode impedir o sol de nascer de novo, como nada irá impedir a ação de Deus na tua vida. Nada. Entenda. Quando Deus proferiu a palavra sobre a sua vida, não há nada, nem ninguém que vai impedir a ação de Deus na sua vida. Por isso, se você está no meio da tempestade, eu sei que dói. Às vezes a gente chora,
A gente pede socorro e ninguém escuta, e a gente chora, e a gente clama pelos céus e Deus parece que não responde, e a gente então imagina: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus está cochilando. Entendam uma coisa: Jesus está no seu barco, e Ele não te chamou para o barco para você morrer afogado, mas para você ter uma experiência com Ele, e quando Ele abrir a boca, toda a tempestade irá se calar, porque nada nem ninguém pode impedir a ação de Jesus na tua vida. Se você acredita nisso, então glória a Deus, maravilhoso. Eu preciso fazer, eu ia fazer isso no final, mas eu preciso fazer já. Fecha os teus olhos. Levanta a sua mão direita. Eu pedi para você repetir uma frase comigo enquanto eu lia o texto. Você lembra qual é? Cala-te, emudece. Traga agora aí na sua mente todas as tempestades que você tem enfrentado na sua vida. Talvez os ventos tenham batido, e você tem pedido socorro achando que nada vai ter mais jeito. Pensa aí, o que você tem passado. Talvez é o esposo, a esposa. Talvez é um trabalho que você já não suporta mais. Talvez você está aqui humilhado, rejeitado, envergonhado, fracassado, derrotado. Em nome de Jesus Cristo, num ato profético. Isso não é sensacionalismo, isso não é teatro. Eu sou um profeta da casa do Senhor. Então, com toda a autoridade que você tem sobre a sua vida, diante de todas essas tempestades, diga para elas: cala-te. Não. É com voz profética. Você está ordenando para as suas tempestades que elas cessem. Que toda tristeza, toda melancolia, todo medo de fracasso, cala-te. Emudece. Em nome de Jesus. Cala-te. Emudece. Em nome de Jesus. Tempestades, medos, fobias, tristeza, melancolia, vozes, cala-te. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida, sobre todas as situações da minha vida, Jesus Cristo está no meu barco. Por isso, cala-te. Eu declaro sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha família, vitória, vitória, vitória. Aplauda Jesus Cristo. Entenda o que está acontecendo aqui. Jesus havia passado um dia inteiro curando, realizando milagres, prodígio. E os discípulos estavam com eles, amém? Os discípulos estavam com Jesus, amém? E Jesus então, chegado uma hora, ele estava cansado. E ele falou para os discípulos: prepara o barco e vamos atravessar ao lago. Os discípulos eram conhecedores do mar da Galileia, ou mar ou lago. O mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Então é como se fosse um lago. Por isso que algumas traduções da Bíblia vai dizer lago. E esses discípulos, eles eram conhecedores daquele lugar, porque muitos deles eram pescadores. Muitos deles haviam nascido e sido criados ali às margens daquele lago. Então quando Jesus falou: vamos atravessar, eles falaram: vamos. Tanto que a Bíblia diz que eles não se prepararam, do jeito que eles estavam, seguiram. Porque eles eram conhecedores. E de repente,
Quando eles estavam no meio do barco, no meio do lago, começou um vento muito forte bater contra o barco. E aqui você precisa ter um ensinamento. Os discípulos tinham ouvido Jesus curar, sim ou não? Sim ou não? Os discípulos tinham visto Jesus realizar milagres, sim ou não? Os discípulos tinham intimidade com Jesus, sim ou não? Sim. E mesmo assim, a tempestade chegou neles. Você precisa entender o seguinte: não é porque você caminha com Jesus, não é porque você está na Assunção toda semana, não é porque eu sou pregador e missionário, que as tempestades não vão chegar na minha vida. As tempestades chegam na vida de quem reza e de quem não reza. Muitas vezes a gente acha: nossa, mas eu estou na Assunção toda semana, por que isso acontece comigo? Nossa, mas eu estou rezando, e parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Entenda. Não é porque você caminha com Jesus que as tempestades não chegarão na sua vida. Mas qual é a diferença? Quando você caminha na Assunção, quando você caminha com Jesus, que as tempestades chegam, você fica tranquilo, porque você sabe que você já é vitorioso, porque Jesus está no seu barco. Segundo ensinamento, os discípulos viram Jesus curar. E muitas vezes a gente caminha com o Senhor, a gente vê Ele curar e fazer milagre na vida dos outros, e a gente acha que Ele nunca vai fazer na nossa. Nossa, é tão lindo o que Jesus faz na Assunção. Veio o pregador fulano, e Jesus curou o câncer, e Jesus realizou milagre, e Jesus fez isso. Mas parece que na minha vida Ele não chega. Os discípulos também tinham esse mesmo sentimento. Quando as ondas começaram a bater, eles tentaram remar com suas forças e não conseguiram. E eles viram que o barco estava quase afundando. Tanto que eles foram e disseram: ei, não importa o Senhor que a gente naufrague, o Senhor vai ficar dormindo enquanto a gente está aqui afogando. E às vezes a gente tem essa mesma atitude. Senhor, o Senhor cura tantos, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E você precisa entender, às vezes a gente tem a sensação que o Senhor está dormindo, mas a palavra nos garante que aquele que te guarda não dorme, ele nem cochila, ele só está esperando o momento certo de agir. Você pode achar que Ele não está vendo o que você está passando, mas eu quero dizer para você, Ele vê cada lágrima, cada oração sua. Nenhuma lágrima e nenhuma oração ficará sem ser ouvida no céu. O Senhor pode estar em silêncio, mas na hora certa Ele vai falar. E quando Ele falar, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu me lembro aqui, a história de Santo Antão, eu já contei aqui na Assunção essa história. Santo Antão era um frade. E a história de Santo Antão diz que todo dia à noite Antão brigava com o demônio, mas brigava fisicamente. A história de Santo Antão diz que todo dia Antão jantava, entrava para o seu quarto, trancava a porta, e às 10 horas da noite, o demônio aparecia dentro do quarto de Antão. O demônio aparecia de um lado e Jesus aparecia do outro. E os três brigavam, de soco mesmo, a noite inteira. E amanhecia o dia, o demônio ia embora e Jesus também ia embora. Antão falou: estou sossegado. O capetão vai aparecer, Jesus aparece também. A gente dá um couro no capeta, o capeta vai embora e vida que segue. Antão falou: é nós. Jantou um belo dia, entrou no quarto, fechou a porta, falou: pode aparecer, capeta, é nós vamos dar um couro em você nesta noite. A palavra diz que o capeta apareceu. E Antão falou: Jesus, o outro aqui já chegou. E Jesus não apareceu. Isso é a história de Santo Antão, isso é real.
E a história diz que o capeta começou a bater em Antão. E soco, pontapé, soco na boca do estômago. Meia-noite, o Antão, Jesus pode aparecer, porque ele está aqui, eu estou apanhando feio. E Jesus não apareceu. 3 horas da manhã, Antão sangrando, o hábito rasgado. E Antão falou, Jesus, cadê o senhor? O negócio aqui está feio. E Jesus não apareceu. 6 horas da manhã, o capeta foi embora. Quem aparece? Jesus. Antão falou, bonito para a cara do senhor, né? Apanhei a noite inteira. E onde é que o senhor estava? E Jesus virou para Antão, deu um sorriso e falou, onde é que eu estava, Antão? Eu estava aqui a noite inteira dentro do seu quarto. E Antão falou, e por que o senhor não me ajudou? E Jesus virou para Antão e falou, porque muitas vezes eu gosto de ver os meus filhos lutando com as suas próprias forças. E quando eu vejo que eles não suportam mais, então eu entro em ação e eu faço o milagre acontecer. Entenda, Jesus não está ausente do seu barco. Jesus está vendo a sua lágrima, Jesus está vendo você sangrando, Jesus está vendo você chorando, mas se Ele ainda não se levantou, mas se Ele ainda não agiu, é porque não é hora dele agir, mas na hora que Ele agir, o milagre vai acontecer. E quando ele se levantar vai ser lindo, não tem capeta, não tem macumba, não tem inveja, nada vai poder impedir a ação dele na tua vida, porque quando ele levanta ele fala, cala-te, e todo barulho ao seu redor é obrigado a cessar, porque ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor, e é esse Jesus que está no seu barco hoje, dizendo, acalma, 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 o milagre vai acontecer, espera, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, o milagre vai acontecer. E as tempestades da nossa vida é assim. Às vezes a gente perde o controle. Quantas vezes a gente fala para o Senhor, eu já não sei mais o que fazer. A gente perde o controle. A gente perde a visão. A gente não sabe o rumo a seguir. Mas entenda, no seu barco tem aquele que até o mar e os ventos obedecem. Mas a tempestade, ela serve para dar algumas coisas. Repita comigo, maturidade. Abra sua boca, maturidade. A tempestade serve para dar. É verdade ou não é? Que você já passou por muitas situações iguais ou até piores dessa que você está passando hoje. Sim ou não? E você não venceu? E você não saiu mais forte? A tempestade, ela serve para te ensinar, para te moldar, para te fortalecer. Tempestade, deserto, aridez, não é castigo de Deus, é escola de profeta, é forma de milagre. Então, você já passou e venceu, é ou não é? Fala para quem está do seu lado, você é forte. A tempestade serve também para testar a nossa fé. Para que serve a tempestade? Testar a nossa fé. Já disse e volto a dizer, fé não é ausência de medo. Paulo vai dizer, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé é você dar passos
mesmo quando todo mundo está dizendo desista. Fé é você arriscar, mesmo quando todo mundo está dizendo não vale a pena. Fé é você dar um passo, mesmo sem você enxergar o chão, porque você sabe que Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Eu comecei minha pregação dizendo para vocês que eu tenho 20 anos de pregação. Quando eu comecei a pregar 20 anos atrás, a minha primeira pregação no grupo de oração, tinha escala na época. Você era escalado 3 meses para frente. Você vai pregar daqui a 3 meses. Rezei, jejuei, orei. Rezei de madrugada. Cheguei e preguei. A coordenadora no final veio e falou, horrível. Falei, como é que é? E ela, horrível. Se eu fosse você, pensaria, você nunca vai ser um pregador. Saí chorando da igreja e ela falou, 6 meses de gancho. Fiquei 6 meses na Berlinda, rezando, jejuando. Daqui a 6 meses, pregação à noite de novo no grupo de oração. Quem era o pregador? Eu. Rezei, jejuei, preguei. Quando acabei de pregar, quem que vem? Coordenadora. Falei, e agora? Ela, ridículo. Falei, como é que foi? Ela, ridículo. Ela falou, se eu fosse você, caçava um outro ministério, ia para intercessão, porque pregação você não serve. Você grita demais, você é estabanado, você anda para lá e para cá, os cameramen me amam, porque eu fico andando para lá e para cá, eles têm que ficar filmando. Você anda demais, você é estabanado, você grita. E eu falei, amém. E agora? Ela falou assim, esquece, você nunca vai ser um pregador. Resumindo a história, 20 anos se passaram. Essa mulher nem na igreja está mais. E eu estou na paróquia Nossa Senhora da Assunção, gritando, sendo estabanado. Porque a última palavra na minha vida é de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Você precisa entender. A última palavra na sua vida é de Deus. Talvez todo mundo está dizendo, desiste, não vale a pena, não tem jeito. Em nome de Jesus, com Deus tem jeito sim. Esse casamento que está por um fio, a gente pode restaurar ele sim. Esse desemprego, essa situação financeira, essa situação na sua empresa, essa situação com seu filho, Deus pode fazer nova todas as coisas. Por pior que seja, a última palavra na sua vida é de Deus. E Ele está dizendo hoje para as tempestades, acalma. Amém. Amém. Fala para quem está do seu lado, a última palavra é de Deus. Fé não é ausência de medo. Mas mesmo com medo, você segue. Amém. A tempestade serve para nos dar maturidade. E para aumentar a nossa prova disso, Jesus disse, por que sois tão medrosos? Não tendes fé. Eu passei por uma situação muito complicada nesses últimos 2 anos. Mesmo sendo missionário, eu sou administrador geral de toda a comunidade Filhos de João Batista. Então tem um cargo pesado, onde tudo que vai comprar, desde uma flor, a uma lâmpada, a um carro, passa por mim dentro da comunidade. E nos últimos 2 anos, com todo o excesso de trabalho, agenda cheia, eu entrei num quadro, não de depressão, mas num quadro psicológico muito abalado. Muito abalado. Fiz terapia, reorganizei muitas coisas dentro de mim. Mas eu me lembro, e hoje eu me lembrava disso no aeroporto, chorando, sozinho na sala de embarque lá em Confins, às 5 horas da tarde. Eu comecei a lembrar e comecei a chorar e louvar a Deus. Porque exatamente há 1 ano atrás, nessa data, de 16 de agosto do ano passado, no meio da pandemia, eu precisei viajar para pregar um retiro.
E eu me lembro que ao fazer a minha mala, eu travei. Eu comecei a tremer e a chorar compulsivamente. A minha esposa chegou, me colocou deitado na minha cama e eu não conseguia reagir. Tamanha era a crise de pânico que eu estava tendo. Só de imaginar que eu teria que ir para o aeroporto, viajar, pegar o microfone, encarar pessoas. Eu não queria ver gente. O medo assolava a minha alma. Era uma dor na alma que eu sentia. Mas naquele momento, dessa crise de pânico, a palavra que o Senhor me fez lembrar, deitado naquela cama em choro, foi da tempestade. Onde o Senhor falava para o meu medo, para aquela crise que me atormentava, Ele dizia: cala-te, aquieta. E eu me lembro que todo o meu ser foi se acalmando, deitado naquela cama. Eu me levantei, fui para o aeroporto, preguei o retiro. Dentro do avião, liguei para o meu médico, lógico. Falei o que estava passando. Ele falou: você tem seus medicamentos? Eu falei: sim. Eu falei para ele, mas eu não vou tomar. Ele falou: é uma decisão sua. Falei: juntamente com Deus. E ele falou: vai, mas qualquer coisa você me liga. E eu preguei o retiro em Brasília. Voltei sem nenhuma crise de pânico. E de lá para cá, para a honra e glória do Senhor, eu não tive mais nenhuma crise de medo, de ansiedade. E hoje faz exatamente 1 ano que eu passei por esse episódio. E hoje, quando eu não me lembrava, mas quando eu cheguei no aeroporto, que eu sentei na sala de embarque, eu lembrei desse episódio. E eu comecei a louvar e bendizer a Deus, porque não há tempestade que o Senhor não possa calar. Não há medo que o Senhor não possa te tirar. Não há situação que você, juntamente com o Senhor, não possa vencer. Entenda, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é por você, não é pelas suas forças, é pela fé em Deus. E junto com Ele, você vai passar, você vai superar todas as coisas. Por maior que sejam os seus medos, eu digo para você, com Deus, você já é mais do que vitorioso. Pode aplaudir. Eu preciso que você entenda uma coisa nesta noite, para a gente poder rezar. Não é a grandiosidade da tempestade, não é a força do vento que determina se você vai chegar lá ou não, mas sim quem está no barco junto com você. Quem determina se você vai vencer ou não, não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é os seus amigos, mas sim quem está no seu barco. Talvez, para muitos, não há mais jeito nessa tempestade, mas eu digo para você, essa tempestade, ela vai passar. Você vai sair lá fora e você vai sorrir e vai contemplar o lindo sol que nasce. Porque nada pode impedir o sol de nascer. Por mais escura que seja a noite, ela não consegue segurar o sol de nascer. Como nada, nem ninguém pode impedir a ação de Deus na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Bata no seu peito e diga: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que nesta noite, todos os medos que tentam te assolar, se calem diante da voz daquele que tudo pode. Que você saia daqui hoje fortalecido, robustecido da força do alto. Que você não tenha medo de mais nada, de mais ninguém. Se o Senhor está mandando você abrir o seu negócio,
abra o seu negócio. Mas nós estamos no meio da pandemia. E daí? Eu sirvo o Senhor do ouro e da prata, aquele que diz cala-te, e tudo se cala. Se Ele está mandando você fazer faculdade, vá fazer sua faculdade. Mas eu não sei como eu vou pagar. Aquele que plantou o sonho em você, Ele vai financiar este sonho. Se Deus está mandando marcar o casamento, marque o casamento. Se Deus está mandando ter filho, tenha filho. Mas Eduardo, eu já tive 5 abortos. Se Deus está mandando você, tenta a 6ª vez, esse filho vai nascer em nome de Jesus Cristo. Se Deus está mandando você avançar. Mas Eduardo, eu estou com câncer. Eduardo, eu estou com diagnóstico médico de uma doença incurável. Eu sirvo a um Deus que curou leprosos, que fez paralítico andar, que fez cego enxergar. E para a honra e glória do Senhor, de 20 anos do meu ministério, eu até hoje só não vi ainda morto levantar. Mas eu já vi paralítico levantar da cadeira de roda na minha frente. Eu já vi cego voltar a enxergar. Eu já vi pessoas que pela fé vomitaram nódulos de câncer inteiro. Porque eu sirvo a um Deus que para Ele nada é impossível. Por isso, eu quero que você saia daqui nesta noite cheio da força de Deus. Acredita! Nada pode te parar. Ninguém pode destruir os teus sonhos. Por mais que o barquinho está batendo e você acha que não tem mais jeito, que vai afogar. Não, você não vai afogar. Essa tempestade não é o final do seu livro, é apenas mais um capítulo que você vai escrever para manifestar a glória de Deus na tua vida. Saia do seu medo. Se Deus está mandando você vir servir na igreja, venha. Se Deus está chamando você para uma vida consagrada, para uma vida comunitária, dê um passo, vai, avança. Quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Pela fé, eu e você podemos tocar o impossível. Pela fé, eu e você podemos fazer as muralhas cair. Não há muralha que vai poder resistir à ação de Deus. Não há crise financeira que pode resistir à ação de Deus. E não há tempestade que não se cala a voz desse Deus. Saia daqui hoje. Meu irmão, como eu queria que você sentisse essa força que vem do Senhor. Saia daqui hoje com o peito estufado, brilho nos olhos. Retoma os teus sonhos, retoma os teus projetos. Sonhos que você parou por causa da pandemia. E até quando você vai ficar parado com a desculpa de é a pandemia? Reaja. Reaja. Retoma sonhos, projetos. Ousa sonhar de novo. Sorri de novo. Brilho nos olhos. E se alguém te perguntar, ei, mas não é você que está na pior? Você vai dizer, pode ser. Mas o Deus a quem eu sirvo determinou na minha vida que a tempestade vai passar. Quando alguém te perguntar, ei, mas você não tem medo de tentar? Quem é você? Você vai dizer, eu não sou nada. Eu não sou ninguém.
mas aquele que está no meu barco. E se ele está no meu barco, nada vai poder impedir a ação dele. E muitos vão tentar matar os teus sonhos dizendo: não, não tenta não. Levanta-te, reaja, retoma os teus sonhos. O que eu quero ao finalizar esta pregação para a gente rezar é isso, é isso. Cala-te, medo. Levanta-te. Você pode mais. Você pode mais. Deus tem muito mais para você. Você tem um propósito. Você tem um chamado. E Deus não vai permitir que esse propósito, esse chamado morra por uma crise de medo. Eu não pararei com medo, sem medo, com crise de pânico, tremendo para entrar no avião, mas eu entrarei, porque não é por mim, é sobre Ele, é para Ele e por Ele. Os sonhos que Ele plantou em você são sonhos dele para você. Ai, se você pudesse contemplar os sonhos lindos que Ele tem para você. Isso que você está passando é apenas um capítulo. Põe uma vírgula aí. Levanta-te e começa a escrever uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Mas Eduardo, se der medo, o que você faz? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O medo dá do novo, do desconhecido. É normal. Se você esperar ter 100% de certeza ou ausência de medo para fazer alguma coisa, eu sinto lhe informar, você não vai fazer nada, criatura, como diz o Padre Marcos. Ah, criatura, você não vai fazer nada se você esperar o medo passar. Mesmo com medo, levanta-te e avança. É tempo de avançar. Vamos lá, Gé. Corre não. Aleluia. Vamos lá, meninas. Fica de pé. Você entendeu a pregação, sim ou não? Você entendeu a pregação, sim ou não? Vai ter tempestade, sim ou não? Mas quem vai vencer a tempestade? Quem vai passar pela tempestade vai vencer a tempestade. Quem vai vencer a tempestade? Porque Jesus está no meu barco. Repita isso. Porque você vai vencer a tempestade. Mas e quando o medo vier, o que você vai fazer? Jesus está no meu barco. E quando disserem que não tem jeito, o que você vai fazer? Jesus está no meu barco. E quando disserem para você desista, não vale a pena, o que você vai dizer? Jesus está no meu barco. E quando parecer que você está afogando, que o barquinho vai afundar, o que você vai dizer? Jesus está ao meu lado. E de todos os medos, de todas as inseguranças, o que você vai dizer? Jesus está no meu barco. Você entendeu isso? Saia daqui hoje cheio dessa força que vem do Senhor. Amém.